Olá, pessoal. Vamos ver agora. Deixa ele entrar. Não, eu preciso convidá-lo, não é? Ele tem que entrar primeiro. Vamos ver. Vamos ver se entrou. Oi. Onde que eu dou um oi aqui? Assinar. Estou aprendendo, gente. Ah lá. Agora entrou. Só precisa inverter a câmera. Agora, peraí, Apareceu mas para você, nós dois? é engraçado, não. Eu tô só me vendo aqui, mas não tô te vendo na telinha de cima. Que coisa estranha. Pois é. Eu tô te vendo normal aqui. Agora você está embaixo. Eu tô embaixo, mas eu não tô conseguindo te ver. Deixa eu só ver aqui. Agora eu desliguei. Ó, estão aparecendo, então deve ser alguma coisa aqui meu que Sim, não pois é. tá, que não tá indo. Mas tudo bem, vamos lá, vamos começar. Isso aí. Vamos lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Henrique, eu estou representando a CIMED, malhas pós-cirúrgicas, e para levar aí um pouco de conhecimento, né, aos nossos amigos, aos nossos pacientes, que de alguma forma têm alguma curiosidade, né, ou tem realmente, né, que tem aí, não só a curiosidade, mas que tem algumas dúvidas, né, diante daquelas que estão prestes realmente a estar fazendo aí uma cirurgia plástica, né? E essa ideia ela veio justamente para isso, né? Para poder esclarecer um pouco essas dúvidas que os nossos pacientes que vêm aqui, as pacientes que acabam vindo aqui na loja acabam tendo, né? E que por algum motivo às vezes também acabam não esclarecendo isso aí com os seus médicos. Né? Então, a CIMED acabou buscando aí profissionais renomados, competentes, para esclarecer essas dúvidas. E hoje é a nossa primeira live, né, do ano, né, e com a nossa parceira, amiga, uma profissional excelente, a fisioterapeuta Karina, doutora Karina, não sei se eu vou falar o sobrenome certo, mas é Karina Benzoaski, ou Isso, bem Bensoaski, suave. É um palavrão depois, quase. depois você me corrige se eu tiver errado aqui, né? A Karina é fisioterapeuta e tem um currículo extenso, então eu vou até pegar aqui o currículo da Karina. A Karina é fisioterapeuta, é formada pela Unisantana, fez residência na Unicamp, é pós-graduada em dermatofuncional, com diversos cursos no pós-operatório, conta com 20 anos de formada e com mais de 15 aí, dedicada exclusivamente à reabilitação do pós-operatório, que aceitou aí o nosso convite, né, e se dispôs a estar compartilhando um pouco aí das suas experiências, né, das dúvidas que as próprias pacientes têm, né, Sim. e com essa parceria que a gente já carrega há algum tempo. Né? Então, hoje o nosso tema vai ser taping. Então, a Karina vai falar muito a respeito disso. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, também pode estar encaminhando para a gente. Né? E se não der tempo de responder tudo hoje, pode também encaminhar tanto para mim quanto Sim, para a Karina. E ao decorrer aí da semana, a gente também vai respondendo para vocês. com certeza. Karina, primeiro, obrigado. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que Não sei se eu agradeço. fiquei faltando alguma informação, mas, por favor, Imagina. complete. 20 anos é difícil resumir. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade. Ainda mais estar estreando esse ano com essa sequência de lives, eu me sinto muito honrada e recebi muitas perguntas nas caixinhas de perguntas, então eu acho que durante as lives, durante a live, a gente vai esclarecendo algumas e o que ficar, como você comentou,
pode mandar, se a gente não conseguir tudo hoje, e a gente vai respondendo. E é um canal muito interessante, né? A gente conseguir trazer essa informação de uma forma leve, e a dúvida, por mais que pareça boba, tem que ser sanada. Sim, porque é o que você falou, né, Karina? Não deixa de ser uma dúvida. Sim, E o nosso intuito aqui realmente é estar esclarecendo, né, essas dúvidas e levando cada vez mais informação aí à população, principalmente aquelas que estão prestes a estar realizando uma cirurgia plástica. exato. Então, não, teve uma coisa que eu esqueci de falar também, Hum, né, a respeito do currículo da Karina. Posso falar aqui, Karina? pode, não sei o que é, Claro. pode. Né? Para quem não sabe, a Karina, ela foi locutora, né? Foi Ah, locutora de pronto. rádio, né? Então, essa informação não vai poder deixar, não vai poder faltar na live, até Na porque live. já carrega experiência aí também, né? Para estar fazendo esse tipo de Por coisa. que a gente vai contar as coisas para as pessoas, não é? E acaba, tá vendo? Essa eu vou Não, levar pro túmulo. Gente, acho que faz não é? uns 25 anos essa história, se não for mais. Foi um período ali de Mas você jovem, vê né? que fica na memória, né? Você vê só como é? É a alegria de compartilhar ali, de falar, né? A gente fala muito, então Pois é é, interessante, vai vir essa mas é trajetória. uma curiosidade interessante, de locutora para fisioterapeuta. Pensa que maravilha! Ainda bem, Karina, né? Ainda bem que os pacientes ganharam essa mudança. pois é, como locutora, você é uma excelente fisioterapeuta. Exato, não deu certo como locutora, não. Seus amigos Não, entraram, mas Deus tem uns sempre. amigos aí que entraram junto comigo nessa onda. Mas já agrega, agrega. Com Karina, certeza. não sei se faltou alguma informação aqui, alguma coisa. Não, E tá eu acho bom. que. Tá, legal. Então, assim, é aquela, né, como tem, o tema realmente é a questão do uso do Uhum. taping, né, que acabou se popularizando aí de algum tempo para cá, e muita gente realmente tem muitas dúvidas a respeito disso, né, que atualmente é utilizado não só por fisioterapeutas, mas também na questão de reabilitações, enfim. E eu acho que a primeira coisa, até para a gente começar, é a questão: o que é um taping? Vamos explicar, né? O taping agora ele tá, costumo dizer que está meio que na moda, né? Muitas pessoas falando a respeito. O taping é essa bandagem elástica aqui. Ela tem uma espessura fininha, ela simula a espessura da pele, ela é muito leve. Ela é uma fita adesiva. Ela não tem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não tem nenhum ativo nessa fita. Ela é apenas uma tira elástica. Vou até cortar uma aqui para vocês verem. Ela tem umas ondinhas nela que simula é, umas ondinhas que facilitam a respiração da pele. Ela tem uma cola, esse movimento é sempre em um sentido apenas. E a grande mágica dela é como a gente vai aplicar, que tensão, que corte, que técnica, né? Ele foi desenvolvido na década de 70 e chegou no Brasil mais difundido assim há uns 10 anos e na prática de cirurgia plástica há uns 5 anos que se fala muito e aos pouquinhos a gente foi conseguindo incluir, inclusive dentro do centro cirúrgico para aplicação imediatamente após a lesão. Ela ficou bem comum em Olimpíadas, né? Nós víamos em atleta o ombro, o joelho, com essas tirinhas de várias cores. Então as pessoas perguntavam, mas o que é essa tirinha? No início, ela era utilizada para estímulo muscular, para estabilização articular, e a gente foi roubando para a cirurgia plástica, porque notamos que ela tem um ganho enorme na estabilização do tecido, redução de edema, né, infinitos benefícios, depois a gente vai aprofundar. Mas são essas tirinhas elásticas aqui. Ah, legal. E me fala uma coisa, Karina, quais são os benefícios do taping, principalmente durante o período do pós-operatório? O taping, eu falo que a principal função dele é acelerar o processo de reparo. Isso nos dias de hoje, você ter uma recuperação mais rápida é excelente.
Então, a principal função dele é essa, fazer com que o seu período de permanência em casa, em repouso, a dificuldade de voltar ao trabalho, seja potencializada num tempo muito menor. E como que ele faz isso, né? Ele tem vários mecanismos, vários cortes e indicações específicas, mas basicamente ele controla o processo inflamatório. Então, vamos imaginar, o paciente vai para a cirurgia plástica, ele vai bem, vai saudável, né? Uma cirurgia eletiva. Finalizou a cirurgia, o cirurgião tira aquela foto maravilhosa, já é parte do resultado. De 24 a 72 horas, começa ali o pico inflamatório. Então, o paciente chega em casa, ele já começa a perceber algumas alterações, em dor, em edema, em roxinhos, que são as equimoses. E o taping, ele está ali para atuar nessa fase. Então, é na fase onde a gente tem esse pico inflamatório, a gente consegue conter essa inflamação. Então, você imagina, se a gente precisa depois reparar todo esse dano e esse processo inflamatório ele pode ser reduzido, então a gente vai ter muito menos trabalho para dar continuidade ao Uhum. processo de reparo. Então, ele Não, atua ali sem dúvida. primordialmente nessa fase inicial, e é a fase onde a gente mais precisa de atenção. Então, ele não vai impedir que o processo inflamatório aconteça, porque é necessário, faz parte da reparação do organismo como um todo, mas ele vai conter, ele vai diminuir esse processo. Então, a gente consegue controlar mais e, com isso, fazer com que essa fase seja mais curta, né? E a gente consiga visualizar potenciais problemas futuros. E até mesmo nessa questão de fibrose, né, Karina, ou não? Ele Sim, também a gente tem, ajuda nessa sim, questão? a gente tem várias indicações pós, né? A gente usa nesse início para fazer esse controle inflamatório, mas depois tem infinitas condições ainda, né? A gente usa o taping tanto para dor, às vezes o paciente faz uma abdominoplastia e ele não Uhum. tem dor ali na região, ele tem dor na lombar Tá. de ficar muito tempo deitado, muito tempo sentado, paradinho. Então, o tape ele atua ali, na região de dor também. Então, a gente tem um corte especial para dores, para estabilização articular. Para fibrose, existem cortes específicos sobre a fibrose, para fazer a degradação dessa fibrose. Para cicatrizes, a gente tem uma gama enorme de tratamento com o taping, principalmente cicatriz hipertrófica, queloidiana, então a gente consegue reduzir para deiscências, né, que são aqueles afastamentos de bordos, né, são as aberturas ali das cicatrizes, a gente consegue conter essa região, então a gente não vai sobrepor o taping, e sim ao redor, para fazer com que essa ferida, com que essa abertura fique mais contida. Então a gente tem ali uma gama de tratamentos para utilizar desde o início, né, no transoperatório, que a gente chama, que é a aplicação dentro do centro cirúrgico, ou até 48 horas, até depois, durante todo o pós-operatório do paciente. Cada queixa, a gente tem um corte, uma condição específica para isso. Entendi. Na verdade, não é só chegar lá e colocar, esticar e acabou. Então, assim, tem cada corte, ele acaba também Sim, tendo, para cada região, acaba tendo um corte diferenciado, e para cada tipo de cirurgia, ou enfim, também acaba tendo um corte diferenciado. sim, exatamente. Eu tenho até uma história engraçada que eu conto para os pacientes, que é de um primo meu, sabe aqueles primo parente que a gente cuida, assim, toda vez que lesiona, a gente cuida. E uma vez, assim, no encontro familiar, ele falou, cara, eu tô vendo que você está aplicando taping, né? Eu vejo que você faz em várias indicações. Olha, eu aplico isso e não dá certo. Eu ponho no meu joelho, ponho na minha lombar e não sinto nada. Como que você aplica? Qual é a direção? Qual é a tensão? É na inserção do músculo? Fiz um monte de pergunta, bem para ele ficar confuso mesmo. E ele falou, então, não faço nada disso. Eu falei, pois então, é porque não dá certo, né? Assim, não é colar a fitinha é esse Sim, daqui. Vai ter um sim, estímulo sobre a pele. Mas se a gente não fizer o corte, a indicação especial, por isso que o profissional tem que ter ali um gabarito para aplicar, não é só colocar. claro. Karina, você está falando aí em toda essa questão da aplicação do tape, né? E a gente, lógico, está envolvendo aí muito a questão até da cirurgia plástica. O tape, ele vai substituir uma malha pós-cirúrgica, por exemplo, ou ele vai agregar junto à malha? Como que Uma funciona? pergunta muito boa, porque os pacientes sempre têm esse questionamento, né? Então, o aplicado tape eu não preciso mais usar a malha? Não, elas são terapias complementares, né? O taping, ela tem habilidades e funções específicas e a malha vai conter o todo.
né? Não só a área que foi Uhum. feita a cirurgia, mas todo, ao redor todo do corpo, né? Áreas adjacentes. Então, elas se completam. Uma não substitui a outra. E é uma dúvida que muitos já têm, né? E acabam Sim, trazendo aqui também na loja, dizendo, mas o meu médico falou, a minha físio falou que vai usar o tape. Será que eu vou precisar também usar os dois? sim, Então, acho que isso acabou esclarecendo bastante, que acaba sendo sim, exato, algo que um complementa o outro, né? exatamente. São terapias complementares. As duas são Ah, importantes. e, Karina, você até falou um pouco, né, a respeito de quando do pós-cirúrgico, que hoje as fisioterapeutas vão até no centro cirúrgico, né, para estar aplicando o taping, tudo certinho. Mas tem um momento ideal para estar aplicando esse taping? Por exemplo, tem que ser ainda no centro cirúrgico, pode ser depois do centro cirúrgico, depois de algum tempo de operada, ela ainda pode continuar. Existe algum tempo específico para poder aplicar, ter a Sim. aplicação do tape? Tem sim. Eu costumo dizer que o quanto antes, melhor. Então, vamos imaginar, você teve ali um tecido, né, que foi lesionado, que foi afastado, cânulas entraram. Então, o quanto antes a gente conseguir unir e diminuir esse espaço que foi feito, melhor. Então, o melhor dos mundos seria dentro do centro cirúrgico, com o paciente ainda saindo da sedação ou em sedação, então o paciente acorda, ele não tem a preocupação de ainda colocar o taping, e no quarto. Então, eu costumo dizer que até ali 24, 48 horas é possível fazer a aplicação ainda, porque a gente não entrou naquele pico inflamatório que eu comentei no início. Então, ainda é Sim. possível, sim, fazer a aplicação, o quanto antes melhor. O quanto antes se organizar ali com a equipe, né, dependendo do tempo cirúrgico, às vezes é um pouco mais extenso. Então, depende muito de cada cirurgião, da dinâmica ali do centro cirúrgico e do tempo de recuperação. Então, até 48 horas é interessante, claro que o quanto antes melhor. Tá. E depois desse tempo, de 48 horas, mesmo assim, pode ser aplicado? Pode ser aplicado sim, mas aí a gente começa a reduzir um pouco o efeito do taping, porque aí você já está naquela Entendi. fase inflamatória. Então, muitas vezes o paciente já está com edema, já tem alguns roxinhos aparecendo. Então, a gente vai visualizar uma melhora sim, mas não tanto quanto no início. Tá. E a gente falou muito aí, né, na questão que agrega junto à malha, e agora também tem uma grande dúvida que é a aplicação do tape, ele elimina as drenagens linfáticas, ou Uma boa também vai pergunta. agregar junto à drenagem, assim como a malha agrega? Uma boa pergunta também, né? Tem pacientes que sempre me questionam quanto a isso. Em que momento a gente começa as terapias? Antes do taping, eu começava os primeiros procedimentos ali com 48 horas pós-alta. Então, o paciente faz o procedimento, permanece ali no hospital ou meio-dia, ou um dia e meio, e depois da alta, 48 horas, eu já iniciava. Com a aplicação do tape, a gente conseguiu postergar um pouco esse início, o que é sensacional, porque aí o paciente não tem o deslocamento nos dias onde ele está mais dolorido. E eu brinco que Tá. são meus funcionários terceirizados, que eles trabalham enquanto eu estou em outras funções. Então, ele Ah, consegue conter esse período, né, postergar um pouco mais esse início e mantém ali a ativação, tanto a contenção como o sistema linfático ativo. E outra coisa importante também é que ele não impede que a gente faça também a drenagem e outros recursos. Então, uma vez ali colado sobre a pele, a gente consegue fazer as terapias que não necessariamente é a drenagem linfática. E eu brinco que a reabilitação pós-operatória, ela não é só a drenagem linfática. Então, a preocupação dos pacientes é essa: quando que eu vou começar e com o taping uhum. aí, como que eu vou fazer? Então, hoje engloba muito outros recursos, né? Exercícios respiratórios, cinesioterapia, mobilizações teciduais. Então, tem um laser, a parte ergonômica, as orientações de uma forma geral. Então, com o taping, a gente consegue conter um pouco mais, postergar esse início. E, se necessário, se tiver uma alteração clínica importante, a gente começa um pouco antes. Tá. Mas ela não substitui. Então, assim, o Não, não. tape não Não, vai não. substituir a drenagem. De qualquer Não, não forma, vai quem substituir. utilizar o taping também vai ter que passar por esse processo da Sim, drenagem. sim.
Até porque o taping, ele fica fixado sobre a pele de 5 a 7 dias. Então, ele vai participar desse período onde está mais intenso. Depois a gente vai retirar esse taping. Ele não vai ficar ali por todo o Entendi. processo, do pós-operatório. Então, feita essa Ah, retirada, a gente começa com as terapias. entendi. Assim, é uma comparação muito leiga, mas é como se fosse um band-aid, né, que ele vai ter a sua função durante a cicatrização da ferida. E essa cicatrização, ela pode levar aí de 5, 7 dias, e depois essa cicatrização ela vai estar ocorrendo de uma forma natural e vai ter que ter outros procedimentos para que cicatrize essa Sim, ferida. Lógico, uma comparação, como eu falei, bem leiga, mas de um modo geral seria isso, né? Ou sim, é não? praticamente isso, assim, é esse período principal, que é esse boom que o corpo realiza, né, com esse edema, com os roxinhos, a possibilidade de um seroma, que é um edema um pouco mais denso. Então, nesse processo, ele vai fazer todo esse período de reparo. Ah, Passado isso, a gente também pode reaplicar o taping, não precisa não, ser contido para esse não. período. Se tiver Ah, necessidade, se tiver alguma região que eu precise reforçar, eu reaplico em alguns pontos, talvez não da forma inteira como é aplicado, mas eu reaplico em alguns pontos. Então, é entendi. possível sim utilizar depois. Ah, que legal. E é interessante porque nós acabamos acompanhando aí, né, todo esse processo também pós-operatório, e nós sempre acabamos vendo que chega umas com umas fitinhas roxa, outras lilás, outras laranja, né? As cores, elas influenciam alguma coisa na aplicação do taping ou é Não. uma questão mesmo meramente estética? Meramente estética, né? Hoje, alguns profissionais até escolhem a cor pela característica da logomarca, né? Para combinar, mas não tem, é puramente estética. Eu tenho a sensação que a cor preta é um pouco mais rígida, retém mais calor, mas isso, de acordo com os fabricantes, não tem alteração nenhuma. Eu, particularmente, prefiro a beijinha, porque eu tenho muito atendimento de face também. Então, já teve situações que eu só tinha o rosa, eu tinha que atender um homem. E só Ah, tinha o tempo em rosa. Então, eu costumo fazer todos no beijinho mesmo. Às vezes, dependendo do período, eu compro uma corzinha diferente. E não gosto muito das estampadas. Acho que para sobreposição ela não adere muito. Mas é ah, uma particularidade minha. sim. E é interessante, né? Você acabou de falar na aplicação na parte masculina e na face. Eu até me recordo quando eu fiz uma blefaroplastia, né, que eu até comentei contigo e você até falou, pô, a gente podia ter colocado o taping, né? Exato. E eu não sabia nem que poderia ter colocado o taping, porque Sim, pois é é. raro a gente ver isso, né? A gente geralmente Exatamente. acaba vendo uma questão mais corporal, Corporal. mas na face Ah, também pode cirurgias aplicar. grandes. Pode, super. Né? São cortes especiais, a região da parte ocular, ela é bem fininha, é um filamento pequeno, sempre protegendo a cicatriz, Ah, que e ela legal. facilita muito, porque no rosto, quanto antes a gente voltar para a rotina, e com o rosto melhorzinho, menos inchado e menos roxo, melhor. Então é Sim, super sim. indicado, super indicado. E geralmente a gente não vê, né? Assim, o tanto na questão da face, é mais na questão Não, é uma corporal que a gente cirurgia acaba tendo mais. pequena. É uma cirurgia pequena, não precisa. Não, justamente, ela vai das cirurgias pequenas às cirurgias amplas, cirurgias Sim. combinadas, né? Ela vai do simples até o mais complexo. Olha que bacana, tá vendo? E essa era uma curiosidade que eu também não sabia e você que acabou me esclarecendo na época. Né? E Perfeito, eu é isso falei, nossa, mesmo. se eu soubesse, eu tinha feito, né? Que pelo menos já teria amenizado isso mais rápido. Pois é, seu Cara, retorno seria mais rápido das rotinas. sem dúvida. E assim, e qualquer pessoa pode estar aplicando taping, ou quem pode hoje estar aplicando o taping? Tem assim uma questão de a pessoa tem que estar tem que ter uma formação para isso, tem que ter um Tá. conhecimento, claro que precisa, né? Mas Uhum. qualquer pessoa pode estar aplicando, como que funciona? Henrique, esse é um assunto até polêmico, dependendo de quem estiver assistindo, vai falar, vai jogar pedras, né? Eu costumo dizer que é para profissional habilitado.
E o profissional habilitado não é só em cursos de colocação de taping, é um profissional habilitado em reabilitação pós-operatória. Porque só esse profissional, ele vai entender o mecanismo de lesão, ele vai entender o que aconteceu com aquele paciente. Na maioria dos casos, ele está dentro do centro cirúrgico, visualizando o tecido. Hoje a gente tem recursos como a câmera termográfica, a gente consegue ver o tecido, como está lá dentro, o sofrimento desse tecido. Então, se ele não entende de tudo isso, ele não consegue simplesmente chegar lá e colar essa fitinha. Então, Tá. puxando a sardinha para o lado dos fisioterapeutas, o fisioterapeuta é o melhor profissional para isso, porque ele está ali com todo o conhecimento, com toda a bagagem que ele tem de anatomia, fisiologia e todo esse preparo que a gente tem na formação, e essa intimidade com os cirurgiões, com o centro cirúrgico, entender o mecanismo de lesão. Então, ele está muito mais por dentro disso. Infelizmente, não tem Claro. nada regulamentado ainda, por ser uma técnica relativamente nova. A gente já Sim. ouviu entre nós, terapeutas, casos assim que chegam a ser assustadores. E às vezes o próprio o fotógrafo que estava acompanhando a cirurgia, às vezes para fazer antes depois ele mesmo aplicou. Eu já Nossa. tive situações no centro cirúrgico, os profissionais da equipe me filmarem para tentar reproduzir isso depois. Então, não é algo simples. Não estou aqui dizendo que só eu sei fazer, que é super extremamente Claro. complexo. Mas, assim, precisa de uma formação, precisa de um bom senso, uma responsabilidade. A gente pega muita intercorrência, Henrique, muita. Então, um tape mal aplicado, ele pode comprometer toda a sua cirurgia. E aí eu falo que é um sonho. O paciente foi para lá fazer um sonho, realizar um sonho. Ele teve um investimento, parou um tempo da vida dele, ele pode comprometer com uma aplicação errada, com uma conduta errada. Então não vale a pena, né? Assim como a gente escolhe o cirurgião, a gente tem que escolher o profissional habilitado, capacitado, que te dê segurança e que faça isso de uma forma correta, né? E os riscos de não acontecer isso com o profissional habilitado são vários, né? O primeiro é de não funcionar. Então, a gente faz ali uma ideia de que aquilo vai ter determinado resultado e ele pode não funcionar, o que para mim é muito grave também, né? Porque Sim. a gente espera que tenha essa recuperação acelerada. E outras questões às vezes, manchas, feridas, queimadura. Dependendo da tensão, ela pode distender um pouco a cicatriz, afastar os bordos. Então, pode ter comprometimento importante, que não vale a pena correr esse risco, né? Então, Claro. um profissional habilitado e bom senso, né? Não faça aquilo que não domina. Se não domina, não põe a mão. Essa é a lei. E Justamente. também, se não E domina uma muita. intercorrência, também não põe a mão. Não, sem dúvida. E muitas dúvidas também tem, né, essa questão de um tape mal aplicado, né? O que ele pode ocorrer. E você já acabou também Sim, explicando, né? A questão de uma queimadura ou uma intercorrência aí na questão da cicatrização. Então, acaba acarretando outros problemas por uma má aplicação. Então, o problema exato. não é do tape, né? Realmente é da forma que ele foi aplicado e foi aplicado de uma forma errônea. Isso. Exatamente. Então não vale a pena, né? É, Escolha um profissional que te passe essa segurança, né, de ter uma capacidade técnica aprofundada. não, e até abrindo um adendo, né, Karina, bom, você sabe, eu sou psicólogo e hoje eu vejo muitos terapeutas atendendo como se fossem psicólogos, né, e a gente fala que o terapeuta, na verdade, ele fez um curso na área de terapeuta, ele não é um psicólogo, né, Exato. então ele está habilitado a fazer cromoterapia, fazer reiki, né? Então, ele não É. está habilitado a fazer, por exemplo, um atendimento individualizado de terapia, né? E que isso também acaba ocorrendo muito, Sim, né? O terapeuta estar atendendo uma pessoa e fazendo uma terapia. Então, assim, tem que ter um cuidado realmente muito grande, até porque o conhecimento que a gente acaba tendo, ele é muito diferente daquele do sim, terapeuta, por exemplo, sim, né? Então, exato. como você acabou de dizer É, aí, que na, realmente na área de, precisa ter uma. na área de saúde, a gente visualiza muito isso. Talvez em outras áreas também deva acontecer, mas como nós somos da área de saúde, a gente visualiza de perto. Claro, Muitos profissionais invadindo todas as áreas, né? Todo mundo pode tudo. sim, Então, assim, é um assunto delicado, porque quem
quem está fazendo outras áreas acha que tem o direito sim de fazer. Eu só sempre peço para os pacientes assim, o bom senso na escolha e que o profissional tenha o bom senso de saber até onde ele pode ir, até onde a bagagem de formação que ele tem o capacita de dar sequência a isso, e se tiver uma intercorrência, se ele consegue resolver. Né? Porque a princípio, então, ele vai colar, o máximo não acontece. Mas e se tiver uma intercorrência, ele vai saber tratar aquela deiscência, vai conseguir trabalhar aquele tecido que sofreu uma bolha, que vai ficar com uma mancha ali, ele vai saber? Então, assim, Justo. tem que ter essa capacidade, né? Não dá para juntar tudo e achar que é fácil. Você vai olhar no YouTube, você vai aprender como colocar um taping. Mas não é Sim, assim. é isso mesmo, é verdade. Eu trabalho muito já há 20 anos também aí, né, com a área de hipnose, né, na área da psicologia. E hoje a gente vê também uma banalização diante disso, mas, de novo, se não for um profissional capacitado, né, você acaba não tendo aí um resultado eficaz. Então, você Exato. vai passar por um processo, mas não vai obter o resultado desejado, né? Isso mesmo. Bom, Então, agora vamos voltar ao tape. pois é. Karina, o tape, ele pode ser molhado? Existe algum cuidado específico depois que a paciente coloca esse tape? Como que é feito esse cuidado pós-operatório? Tá. O tape ele pode ser molhado sim, o paciente pode tomar banho tranquilamente. Eu só peço para os pacientes não tomarem aquele banho de rainha, aquele que fica ali horas debaixo do banho, porque é uma Sim, tira com cola. Então, um banho mais rápido, mas pode sim tomar o banho normalmente. Quando sair do banho, não friccionar a toalha, como a gente faz, né, para secar o corpo ali normalmente. Então, tenta uhum, apoiar a toalha para absorver. Com o calor que estamos vivendo, rapidamente ele seca. já está Mas se sendo incomodar, absorvido. não é? Se incomodar, ele pode passar um secador frio, né? Sempre frio, só para secar mais rápido, para ele conseguir colocar a malha. E eu falo para os pacientes esperar às vezes uns 5 minutinhos, né, antes de colocar a malha, para você ter a sensação de que está seco, para não ficar desagradável. Mas esses são os Sim, únicos cuidados. E sempre uma observação, né? A gente faz o teste alérgico na maioria dos casos, sempre uma observação, vai percebendo a sua pele, se está mais sensível, se está com alguma coceira, alguma alteração de cor, se alguma coisa ali acontecer, sempre avisar o fisioterapeuta quem fez a aplicação. sim. E você falou, acho que uma coisa bem interessante, né? A aplicação que você faz o teste para saber se a pessoa tem alergia ou não. Esses Uhum. dias eu até conversando com uma outra profissional da área, e ela me disse que ela já tem os recortezinhos, que quando a paciente vai fazer a consulta, ela já entrega um recortezinho para a paciente colar e observar se vai ter alguma alergia, alguma coisa, porque muitas vezes não é o taping que é de qualidade ruim ou que não foi aplicado corretamente. Às vezes o próprio organismo ele acaba reagindo de uma forma diferente. Então é muito importante esse teste até para saber se ela tem uma alergia, né? Sim, exato. Quando começou o taping, era praticamente obrigatório fazer o teste. Nós fazíamos o teste no antebraço. E com o tempo, a gente foi observando que, às vezes, no antebraço não respondia super bem, mas na área operada, às vezes, dava alguma alteração. Então, hoje, como que eu costumo trabalhar? Faço alguns questionamentos antes com o paciente, para ver se ele tem uma alergia ao microporo, alguma tira Uhum. elástica com cola. E faço a aplicação exatamente na área onde ele vai operar, porque o nosso corpo Ah, tem legal. áreas muito diferentes. Então, às vezes, no Sim, antebraço ele ficou ali 2, 3 dias, não teve nenhuma alteração. Mas na mama é mais sensível, ele sentiu um pouco de coceira. Né? Existe a sim, possibilidade de testar marcas também. Vamos testar essa marca ou testar outra marca para ver se tem alteração. Hoje o tape evoluiu muito, então eles são muito hipoalergênicos, eles têm uma espessura muito mais fina e a cola ela tem quase que uma programação ali, é para o tempo necessário, depois ela vai perdendo essa elasticidade, vai saindo. Então a tá. chance de ter uma alergia, de ter uma complicação, reduziu-se muito. Convém Ah, que legal. um tempo, mas reduziu muito. E foi até bacana, né, que você também citou anteriormente, só também pegando ali o gancho de quando secar, colocar o secador no frio.
porque o Sim, secador no quente, como é uma cola, ele também acaba derretendo mais a cola, né? exatamente, exatamente. Então é sempre, Tá. sempre no frio, né? E com esse calor, sinceramente, nem precisa. Não precisa, É só aguardar um não pouquinho precisa, que não seca precisa nem enxugar. automaticamente. Não precisa Isso, nem enxugar, exatamente. né? Já sai Nem do precisa. banho, já tá Já seco. sai do banho, já tá seco. E Karina, no início aqui do nosso bate-papo, você também citou que o tape ele pode ser utilizado, né, em outras circunstâncias, que não só o pós-operatório. É, onde que ele pode ser utilizado que não seja no pós-operatório, por exemplo? Tá. Meu marido brinca que eu só não ponho para depressão, porque eu não descobri um corte para isso ainda. Pô, Brincadeiras à parte, a gente e se na hora que o não tape funcionar para vai depressão, acaba com a minha que profissão a gente também. já monta uma parceria aí, vai que funciona. É, mas é assim, para todas as queixas e dificuldades, existe um corte e uma atenção, um cuidado específico. Então, como eu comentei inicialmente, às vezes uma dor articular que não é na área que foi operada, mas é uma área que sofreu pelo fato de ficar mais parado ou pelo fato de não ter movimento ali, complicações vindas da cirurgia, então fibrose, as deiscências, que são esses afastamentos dos bordos. Então, para cada corte, a gente consegue fazer um estímulo específico para isso. Tá. E é interessante, Karina, que eu acho que foi até você uma vez que comentou, por exemplo, para quem tem esporão, ou para quem tem algum problema no pé, né, ele também acaba minimizando um pouco mais, né, porque a dor disso acaba sendo insuportável. Né, e muitas Sim, vezes sim. passar até por questões cirúrgicas, né, ter aí um processo cirúrgico. E eu acho que foi até você uma vez que comentou que isso também acaba minimizando muito a dor, né? Sim, porque a gente utiliza muito, né? Ele foi basicamente criado na parte de ortopedia. Então, para uma Ah, estabilização articular, para fazer uma estabilidade daquela área, ou fazer uma ativação muscular. Então, tem alguns cortes que são específicos da ortopedia. E aí, se a gente consegue poupar um pouco a dor do paciente, estabilizar um pouco essa região, já traz conforto, já traz alívio. ah, legal. Agora, é uma dúvida pessoal. Por que que muitos atletas, eles, antes de fazer o exercício, eles fazem a aplicação do taping para depois, eles não, né? Na verdade, o profissional, o fisioterapeuta, enfim, acaba fazendo a aplicação antes do atleta estar, começar a praticar o exercício. Na ortopedia, e principalmente os atletas, eles usam muito comumente para estabilizar a articulação. Então, punhos, Hum, joelho, né? E como uma coisa que é sim, importante que nós não falamos ainda, o taping, ele não impede o movimento e ele permite a mobilidade. Então, ele consegue estabilizar sem perder a mobilidade. Então, ele consegue fazer os movimentos que ele precisaria para praticar o esporte sem perder a mobilidade. Então, na maioria dos casos, é para estabilizar alguma articulação, ou tá. alguns aspectos musculares, mas no geral é para estabilizar a articulação. Ah, legal. E muitos atletas, principalmente esses maratonistas, tal, eles também acabam fazendo o uso do tape. Isso evita também sei lá, a pessoa vai ter como é que se diz? Uma cãibra, né? Ou quem tem cãibra, ou ele vai correr por muito tempo. Isso também ajuda? Então, nessa parte de ortopedia ainda tem muitos estudos para serem finalizados. Tem uma galeria boa, inclusive, de fisioterapeutas e médicos buscando artigos e renovações quanto a isso. Então, na parte de ortopedia, eu não tenho ainda um aprofundamento grande nessa área por conta de trazer sempre para a parte de cirurgias plásticas. Mas tem muita coisa boa, assim, na prevenção ainda um tema ainda meio a ser descoberto, é mais assim no tratamento e na estabilização desse quadro. Ah, legal.
Karina, eu tinha colocado aqui uma caixinha de perguntas, mas eu acho que muita coisa a gente já acabou Sim. esclarecendo também. Deixa eu ver até se tem aqui alguma pergunta. Ah, vamos ver. Não sei se acho que você também colocou aí uma caixinha, né? Eu Não sei coloquei também, parte aqui eu acho que já respondeu. Tem aqui tá. duas perguntas que não foram respondidas. Uma é se vem cortado. É uma pergunta que parece boba, mas não vem Boa, cortado, boa. né? Então, por Tá. exemplo, ele vem assim, ele vem nesse rolinho grande e a gente faz os cortes, por exemplo. Esse é um corte linfático, então ele tem essas perninhas. E a gente faz o corte manual. É Ah, trabalhoso, legal. né? Tá. É um trabalho assim, que a gente tem que fazer sempre antes. Então a gente já chega no paciente com os cortes todos feitos, eles não vêm cortadinhos, bonitinhos e a gente cola. A gente vai adaptando cada Uhum. corte de acordo com o tamanho do paciente, o tamanho da área a ser tratada. A gente já leva tudo Tá. cortadinho. Ah, E uma outra dúvida que me fizeram foi uma físio também, se eu tenho preferência para qual tipo de aplicação de taping, porque hoje a gente tem vários tipos, tem o linfático, contensivo, compressivo ou mecanomodulador, então a gente tem aqui alguns termos, né, que a fisioterapia tem várias especificações de cursos e cada um vai tendo uma linha mais comum de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com todas, e aí, de acordo com cada quadro clínico, eu vou escolhendo qual a melhor técnica. E, inclusive, para o paciente é super interessante, não que ele escolha a técnica a ser aplicada, e sim que ele escolha o profissional. Se ele confia no claro. profissional, ele vai confiar na decisão do profissional de qual técnica utilizar. Porque não Sem cabe dúvida. ao paciente, é uma coisa muito profunda entender qual a melhor técnica, né? Então, eu Claro, gosto de claro. trabalhar com todas e cada uma no seu tempo e na sua indicação clínica. Ah, legal. Bom, eu acho, né, que assim, né, de uma forma bem, acho não, de uma forma aí bem geral, foi muito esclarecedora. Inclusive colocaram aqui que a live foi bem esclarecedora, né? E eu acho que são as principais dúvidas mesmo. Claro que Sim. aí no decorrer, né, do ano a gente também vai estar fazendo outras lives. Inclusive, eu já queria até convidar, deixar o convite aqui, né, a CIMED ela vai estar realizando as lives quinzenalmente, né, com diversos profissionais da área da saúde. Inclusive, no dia 31 nós vamos ter uma com a doutora Thais Monte, né, Ótimo, que é uma cirurgiã plástica, e nós vamos falar sobre queimados, né? Então, ótimo, realmente, né, para levar essa informação, né, e esclarecer realmente as dúvidas. Eu acredito ótimo. que nesse quesito do taping, claro que, de novo, de uma forma bem geral, ficou muito esclarecedora, né? Inclusive dúvidas que eu também tinha, acabei perguntando aqui, É bom, é né? bom. Tem um canal aberto para isso, muito bom. Claro, e eu vou deixar aqui o convite para o pessoal, né, para estar nos seguindo, tanto eu quanto a Karina. Nós estamos também com um canal no YouTube, que é CIMED Campinas. Eu não sei se pelo problema técnico aqui meu, eu vou conseguir subir o vídeo, mas se você Tá, gravar, depois você me manda, né, eu vou tá subir o bom. vídeo aí também para o nosso canal. E, Karina, a CIMED está aqui, né, junto, eu representando a CIMED e a Cibele. Eu queria agradecer aí imensamente a sua presença, né, que acabou doando aí o seu tempo, né, para esclarecer essas dúvidas para os nossos pacientes, para os nossos amigos. Então, de coração, muito obrigado, obrigado aí por aceitar o nosso convite. E vamos aí, vamos seguir com essa parceria. E em breve Vamos a gente sim, pode até fazer outra, mas até aprofundando aí também em com outros assuntos. certeza. E se também, né, tiver alguém que tem alguma dúvida específica, manda para a gente, quem sabe a gente depois aí até faz uma live a respeito desse assunto. Com certeza. Eu que agradeço esse convite especial, essa parceria já de uns bons anos. E sempre uma alegria poder estar aqui. Eu acho muito interessante ter essas ferramentas, né, onde a gente consegue debater de forma leve e agradável e esclarecer a dúvida do público em geral. E trazer um pouco mais de informações, né? Nem todo mundo sabe, às vezes, até que existe isso. Então, sabendo Claro, de todos os recursos que existem e como funciona,
e numa possibilidade de fazer uma cirurgia, uma dor, um desconforto, já sabe que tem um recurso para isso. Sem dúvida. Não, e hoje com essa questão da tecnologia, né, as pessoas acabam buscando informações e nem sempre, infelizmente, nem sempre você pega as melhores Sim. informações, né? Então, o nosso intuito realmente é ter aí essa parceria com profissionais gabaritados, competentes, que possam estar esclarecendo aí todas as dúvidas. Mas, Karina, de novo, muito obrigado, obrigado de coração. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado aí pela presença também de vocês, né? Obrigado aí por Obrigada. ter nos acompanhado. E quem tiver alguma dúvida também pode estar nos mandando, tanto para mim quanto para a Karina, que a gente também vai estar respondendo. Maravilha. Karina, Agradeço a paciência e a oportunidade nesse horário. Primeira live. pois Esse foi um desafio, né? estreou. Nós já tínhamos conversado antes a respeito. Falei, nossa, será que eu dou conta? Então, fico muito feliz de ter feito, estreado já, e inclusive com você, com essa simpatia e essa tranquilidade para fluir todos os assuntos. Agradeço Imagina, bastante. é você que transmite tudo isso, até porque é uma locutora, né? Então a gente acaba Não, ficando né? até mais à Deixa a Globo vontade para saber. poder fazer isso. Vai Gente, que tem obrigado, convite boa agora. noite para você. Boa noite, Obrigada. obrigado, Karina, obrigado. E continue nos seguindo aí e até a próxima live no dia 31. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau, Karina. gente. Um abraço.